parceiro, companheiro, presidente da Ipaer, Suelme, primeira reunião, né, Suelme? Pois é. A minha, eu acho que é a primeira também, como secretário. Então, declaro aberta a primeira reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Ipaer. Mas, antes de tudo, aqui eu queria apresentar os dois novos conselheiros indicados pelo governador. O governador fez uma alteração. Queria apresentar o Dr. Hugo Felipe Martins de Lima e o Dr. Felipe da Rocha Florencio, dois procuradores de Estado aí, estão muito bem representados, muito bom para o Conselho, e declaro aberta aí a reunião. O Estado meio compartilharia pessoal agora, hein? Dois procuradores, hein? Peso para o Conselho, viu? Que bom. Segurança para todo mundo. Vieram com peso desigual. A Ipaer está com moral, viu? Vai melhorar aí bastante. Vamos lá. Primeiro, queria ver com vocês que a ata da reunião passada. Queria ver se todos acham que tem que ler ela por inteiro. Já passando, todos tiveram acesso à ata anterior? Bom, eu não recebi. Então eu vou pedir para o Márcio dar uma lida na ata rapidinho. Tá? Por favor, Márcio. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 14 horas, por videoconferência e presencialmente, foi realizada a 22ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural em Ipaer, Mato Grosso. Por convocação notificada no Diário Oficial, presentes os conselheiros, senhor Luiz Arthur de Oliveira Ribeiro, secretário de Estado da Agricultura Familiar em substituição, senhor Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, secretário de Estado da Agricultura e Gestão, senhora Juridir Elisete da Silva Pereira, secretária de Junta de Agricultura Familiar em substituição, diretor-presidente da Ipaer Mato Grosso, senhor Reinaldo Lopes, e membros não permanentes. Dois representantes fiscais pelo governador do Estado, senhor Rogério Monteiro Costa Silva, ausente o senhor Nivaldo Consiano Coelho. Senhora Luciana Galvão, representante da diretoria do MDA em Mato Grosso, senhor Domingos Martins de Andrade, representante da secretária de Mato Grosso, ausente o representante da FAMAC Mato Grosso. Senhora Valdemar Vendrusco, representante da Embrapa, o representante eleito do delegado da Ipaer, Mato Grosso, Gilmar Antônio Bruneiro. Composição da mesa: conselheiro presidente, senhor Luiz Arthur de Oliveira Ribeiro, secretário de Estado da Agricultura Familiar, em substituição, compondo a mesa o senhor Márcio Leite da Silva, nomeado secretário agora. Propôs a apreciação da seguinte ordem do dia. Primeira, avaliação e aprovação da minuta da resolução a qual possui atribuir o plano de definição voluntária do PDD 2023, no âmbito da Ipaer Mato Grosso. Segunda, atualização e regularização cadastral da Ipaer Mato Grosso. Representante do Conselho, senhor Luiz Arthur de Oliveira Ribeiro, fez a abertura dos trabalhos, responda a todos sobre as demandas que serão abordadas. Após, passamos à apreciação da ordem do dia. Primeiro, avaliação e aprovação da minuta da resolução, a qual possui como objeto o plano de demissão voluntária PDD 2023, no âmbito da Ipaer Mato Grosso. Passando a palavra à diretora de Administração Sistêmica, senhora Flávia de Souza Almeida, que, por sua vez, fez a leitura e exposição dos requisitos a serem abordados na resolução do PDD 2023. Com a palavra, representando os empregados, indaga como será a ordem de pagamento. A diretora de Administração Sistêmica informa que será de acordo com a entrada do pedido do protocolo, que será considerado apto ao processamento do PDD a partir da adesão do empregado interessado. Com relação ao plano de demissão de saúde, a partir do desligamento do empregado, será emitido por isso pela operadora do plano de saúde em nome do interessado. O presidente do Conselho Deliberativo coloca em votação a aprovação do item 1 da pauta, sendo aprovado por unanimidade. Retomando, passamos à discussão do próximo item da pauta. 2. Atualização e regularização cadastral da Ipaer. A chefe da unidade jurídica, a doutora Célia Rezende, fez exposição do item, formando a necessidade em se atualizar o cadastro da comissão. Sendo colocado em votação, o item 2, item da pauta aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a reunião, lavrada esta ata, e a vida achada conforme assinada pelo Conselho Presidente por secretário agora. Foi Mato Grosso, 20 de dezembro de 2023. Alguém tem algum apontamento?
Só informar que nós estamos aqui com a nossa assessoria jurídica também e a assessoria de imprensa. Ok? Sim, senhor. Seja bem-vindo. É? Seja bem-vindo. Vamos passar a pauta, então, da reunião agora. Eu vou ler a pauta para todos, se alguém não recebeu. Segue a pauta. Atualização do cadastro da Empaer nos órgãos de controle. Atualização do regulamento interno das aquisições e contratos da Empaer no que tange aplicações a serem utilizadas em contratações realizadas pela Empaer orientadas pelo novo decreto estadual. Alienação de bens imóveis dominical pertencente à Empaer, matrícula 624, lote 4 Marcos, município de São José de 4 Marcos, Mato Grosso. Alienação do bem imóvel urbano dominical, matrícula 605, sítio São José, Empaer, Mato Grosso, município de São José de 4 Marcos. Alienação do bem imóvel urbano dominical pertencente à matrícula 10446, Irantinópolis, município de Poxoréu. Alienação do bem imóvel urbano dominical pertencente à Empaer MT, lotes, Avenida Marechal Rondão, matrículas 3462, 5540, município de Barra do Bugre. Processo de alienação do bem imóvel urbano dominical Empaer, matrícula 11548, município de Barra do Bugre. Acordo coletivo 2024/2025 e ações de fortalecimento da Empaer. Senhor presidente, eu queria, pela ordem, boa tarde a todos, prazer estar aqui nessa primeira reunião do Conselho de Administração da Empaer. Eu queria sugerir a inclusão de pauta de alguns temas que são importantes ser apreciados por esse Conselho. Então, eu vou passar para o senhor de maneira formal aqui a minha sugestão de inclusão de pauta, que é sobre a atualização do Estatuto da Empaer. Uma segunda outra pauta sobre a desativação de alguns centros de campo de pesquisa e fomento. Uma terceira pauta a disponibilização de veículos inservíveis, ociosos, obsoletos da Empaer no sistema de distribuição de bens do Estado de Mato Grosso, Sindibens, conforme a Instrução Normativa número 8 de 2019 da CEPLAG, para dar a destinação adequada a esses bens. Um quinto outro, são 5 itens de pauta, a solicitação de doação de veículos da Empaer aos municípios de Gaúcha do Norte, Poconé, Araguaína, Dom Aquino e Barra do Gás. São já solicitações manifestas aí na empresa, de carros que estão em desuso pela empresa. Não são inservíveis, mas é uma frota muito antiga, que já tem uma frota nova, que foi reivindicada pelos nossos escritórios até a nossa empresa. E, por último, sobre a solicitação da CCTES, através do documento número 1953, para que seja firmado um termo de comodato com a empresa, destinando a área onde funciona a Escola Estadual Dunga Rodrigues para o funcionamento da Escola Técnica Estadual de Vargem Grande, que é lá na nossa... 5 pontos de pauta de inclusão aí, para a gente poder tratar aqui nesse conselho. Por questão de ordem, presidente, aqui temos 2 procuradores, né? Vamos estar muito bem orientados aqui. Aqui, pelo regimento interno, os conselheiros precisam de, no mínimo, 10 dias serem informados e ser informada a pauta. Então, aqui no edital, está ações para fortalecimento da Empaer. Então, o que o presidente da Empaer colocou, eu gostaria que eles fossem debatidos, aí não fossem deliberados, porque eles não fazem parte do edital de convocação. Entendeu? Eu só gostaria de fazer esse encaminhamento para que não tenhamos problemas. Somos 2 procuradores aqui, eu acho que entendem muito mais que a gente, nós temos nossa assessoria jurídica e nós entendemos que esses itens aqui que o presidente colocou deviam constar aqui no edital de convocação. Ok, o entendimento da empresa, se me permite, presidente. O entendimento da empresa é que quando se coloca o item de ações de fortalecimento da Empaer, obviamente que essas ações estão diretamente relacionadas a uma pauta proposta, mesmo não tendo chegado no detalhe do que seria isso. Então, não acho que houve um negligenciamento da temática que está sendo proposta. Na verdade, é até um esclarecimento para melhor entendimento do que vai ser abordado aqui. Então, eu não acho que há necessidade de ter... Isso não causa nenhum prejuízo de maneira objetiva, técnica, até porque as pautas serão trabalhadas e apresentadas de forma técnica aqui dentro,
vai ser uma decisão apenas política. Nós temos um preparo, inclusive, de alguns funcionários que vão apresentar essa proposta para o soberano Conselho deliberar a situação. É esse o nosso opinião. Fazendo um contraponto, não respeitando, mas de forma democrática, né? De forma democrática, se assim os conselheiros não entenderem, gostaria que fique registrado em ata a posição do sindicato que os itens não foram publicados no edital de convocação. Mas eu concordo que eles sejam debatidos e numa próxima reunião do Conselho eles sejam aprovados. Tá? Não quero aqui atrapalhar em nada, mas por orientação do nosso jurídico, nós gostaríamos que fique registrado em ata, caso os conselheiros não entendam da forma que nós colocamos. Eu gostaria que o soberano Conselho decidisse sobre esse encaminhamento, por gentileza. Vamos, então, pedir a opinião dos conselheiros, para as inclusões de pauta aí, que o presidente apresentou. Na verdade, não é inclusão de pauta, né? Está detalhando a pauta 9, né? Está detalhando, não está incluindo. Está detalhando. E tem um último evento, inclusive, que eu esqueci, que também está relacionado às ações de fortalecimento, que é sobre o plano de investimento das alienações que estão sendo feitas pela empresa. Né? É um assunto que é corriqueiro, mas são assuntos de ordem administrativa muito corriqueiras que estão relacionados à ação de fortalecimento. Gente. Vamos, então, para a votação, para esse detalhamento da pauta 9, né? Os conselheiros, quem aprova permanece como está, quem... Eu gostaria que tivesse os votos, olha os votos individuais. Se manifeste. Quem votar o contrário se manifeste. Quer que faça nominal. Quer nominal? É. Não tem problema, não. Dá a lista aí. Os conselhos estão aí Está faltando a FESAG e a... Não tem problema, não. Senhor secretário adjunto da Agricultura Familiar, Clóvis Figueiredo, como vota? A favor do detalhamento, do acatamento do detalhamento. Senhor diretor-presidente Suelma Evangelista. Voto pela manutenção das discussões que foram propostas aqui, como desdobramento da pauta número 9, de ações de fortalecimento. Representantes do governo, doutor Hugo Felipe. Acho que a gente pode acatar o detalhamento. Doutor Felipe Florencio. Acompanho. Doutora Luciana Galan. Está escutando? Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Como vota? Posso pelo detalhamento? Cortou. Sim? Conta, né? Contra ou a favor? Cortou, Luciana. Pode, voto a favor. Divino da FETAGRE. Não está presente. Edivaldo Belisário. Doutora Laurimar Gonçalves. A favor do acatamento do detalhamento, então, da pauta número 9. Doutor Gilmar Bruneto. Então, só fica registrado em ata, né? Que nós, todos os conselheiros, deviam, por mais que agora ficaram sabendo, né? Registrado, que o edital de convocação devia ter colocado essas declarações. De repente, pode aparecer algum jabuti aí, os conselheiros não têm conhecimento. Secretário Basílio está online? Não, né? Ele já vai entrar. Então, por maioria, está aprovado. O detalhamento. Vamos seguir, então, né? Vamos começar a pauta 1. Vamos manter na atualização cadastral da Empaer nos órgãos de controle. Alguém vai apresentar? Sim, eu queria que a Flávia, nossa diretora de administrativa, pudesse... Essa é uma pauta, parece que é remanescente até da última reunião. Da última reunião, isso. Vou até esclarecer para os senhores aí que a gente já até passou isso pelo conselho, o presidente Luca deve lembrar aqui, em dezembro, a necessidade da gente alterar e atualizar o nosso cadastro na junta comercial, né? No entanto, o detalhamento das alterações não constou em ata.
constou que foi aprovado a alteração sugerida, só que não constou o detalhamento, cada uma na ata do conselho. Aí o que ocorre? A junta não aceitou, e ela disse que na ata do conselho deveria estar detalhado, conforme a gente colocou ali, cada alteração que tivesse sido feita. Então, nós retornamos ela para essa reunião, para que nessa ata conste bem detalhado todas as alterações que a gente vai fazer. São algumas atualizações, tá, gente? Desculpa, eu falei alteração, mas não tem nenhuma alteração, é atualização, tá? Em termos, assim, de endereço, questões com relação à diretoria executiva da empresa, que a gente tem que atualizar os membros lá, a atividade principal dela, a atividade secundária, que estava muito desatualizada, tá? E isso, KINARI, e a reativação, e até porque a gente precisa reativar a nossa inscrição estadual junto à CEPAI, e para atualizar a nossa inscrição estadual, a gente precisa atualizar o nosso cadastro junto à junta comercial. Tá? Se vocês quiserem que eu leia cada alteração, né, eu leio, não tem problema, ou se entender que não é necessário também, a gente disponibiliza para os senhores o detalhamento conforme está lá. Mas, basicamente, são essas alterações, tá? Cadastro, endereço, atividade primária, secundária, KINAI, ok? Alguma dúvida? Não, né? Então, acho que pode passar para a votação aí. Pode passar? Vamos lá, então. Os conselheiros aí, pauta 1. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Favorável. Aprovado. Pauta 2, atualização do regulamento interno das aquisições e contratos da Empaer no que tange as aplicações a serem utilizadas, contratações realizadas pela Empaer orientadas pelo novo decreto estadual. Novamente, a doutora Flávia vai falar? Senhor. Está com a palavra, doutora Flávia. Na verdade, a segunda pauta, referente à atualização do nosso... A gente está propondo aí 3 atualizações do nosso regulamento de licitações e contratos, que foi feito com base aí na Lei 13.303, é uma obrigatoriedade da lei. Nós estamos propondo aí, nós estamos com ele vigente desde 2021, sem nenhuma alteração, tá? E agora a gente precisa atualizar alguns pontos. O primeiro ponto de atualização dele é com relação ao artigo 88 do nosso regulamento interno. Eu não sei nem se você tem ele aí, aquele resumo, o ofício das... Se puder colocar ali para eles verem, Adoro. Quem está online está conseguindo ver? Sim, estamos conseguindo. Eu trouxe ali, gente, um resumo dos itens que nós vamos alterar, tá? O primeiro deles é o artigo 88, que é a atualização, não, lá em cima mesmo, isso. Lá que é a atualização do decreto estadual que regulamenta o registro de preço. Tá? No nosso antigo estava estabelecendo outro decreto, tá? Em consulta PGE, a gente teria que atualizar para a gente continuar fazendo as adesões à ata de registro de preço do Estado da administração direta, até que o Estado regulamente o registro de preço para as estatais, conforme demanda aí a 13.303. Tá? Então, para a gente continuar aderindo, a gente tem que atualizar o nosso regulamento interno. A segunda alteração proposta aí foi do artigo 98, que fala sobre o suprimento de fundos, né, por meio de adiantamento. Gente, no nosso regulamento anterior, ele dispunha disso, da previsão de um fundo fixo, né, mas não estava devidamente, eu acho que, discriminado, regulamentado. Então, agora, até em conversa com o presidente, a gente optou por regulamentar de maneira que atendesse a nossa necessidade lá da conta. Só uma parte, Flávio, isso aqui trata daquelas situações de destaque ou de transferência financeira para a garantia mínima dos funcionamentos dos nossos escritórios. São 9 escritórios regionais. Hoje as compras e os serviços emergenciais são todos feitos de forma centralizada. Esta solução de inclusão desse artigo vai nos permitir, através de um modelo de transferência que o Estado já usa em outras secretarias, que é o cartão de adiantamento, ter um controle efetivo de destaque ou de transferência financeira mediante prestação de conta, evidente, ao Conselho,
e que possa atender às demandas que são emergenciais do funcionamento do escritório. Algum tipo de reparo emergencial, alguma situação que envolva abastecimento do funcionamento, compras imediatas, algum evento, um contrato de som, um contrato de toldos para fazer um dia de campo. Então, vai ter uma flexibilidade maior para o meu coordenador lá na ponta, o nosso coordenador, Luca, poder resolver alguns problemas imediatos do escritório regional e também dos escritórios locais. Hoje é tudo burocratizado, uma manutenção básica, tem que subir para a central, é um processo de aquisição complexo e o escritório vai ficando lá de forma precarizada. Eu queria fazer destaque disso em função da importância disso para a autonomia e descentralização dos serviços nossos lá no território. Sim, lembrando, senhores, como o presidente colocou aí, a gente vai utilizar a metodologia do decreto do adiantamento como regramento para a liberação desse recurso, né? Então, assim, nós não vamos inventar a roda, já existe aí um método utilizado pelo Estado, que é o decreto do adiantamento, nós vamos utilizar o mesmo. No entanto, é isso que ele acabou de colocar, a gente fez uma consulta PGE, porque nós temos muita dificuldade no interior com relação à aquisição de algumas demandas que são pequenas, por exemplo, água. A gente vai adquirir água hoje para o estado inteiro, o pregão está deserto, ninguém quer atender no interior. E aí, se eu compro só para cá, para fazer a distribuição para o interior, isso dobra o meu custo. Então, a gente fez essa consulta com a PGE e trabalhou junto com a gente nisso, para poder adquirir lá na ponta, com recurso de adiantamento, dessas pequenas despesas que a gente consiga justificar a inviabilidade do processo licitatório, ou a morosidade, ou que fica mais oneroso, entendeu? Então, para esse tipo de despesa. Posterior à aprovação disso, nós vamos o quê? Nós vamos regulamentar certinho interno, por meio de portaria, o uso dele. Por mais que nós estamos remetendo ao decreto do adiantamento, mesmo assim, nós ainda vamos regulamentar certinho, despesa por despesa, o que pode, como deve ser. Mas é uma maneira de melhorar, e eu acho que o atendimento lá aos nossos técnicos da ponta, né, com relação a essas pequenas despesas. Bom, eu só queria acrescentar, isso é uma questão muito importante. Você veja bem, o colega de Rondonópolis vinha para Cuiabá buscar água. A diária paga a ele saía mais caro que a água. Mais caro que a água. Mas eu gostaria de ver aqui também se tem outras possibilidades. Por exemplo, fura um pneu lá. Quem está pagando é o bolso do trabalhador. Não digo assim, trabalhador. Aí nós temos, por exemplo, nós temos colegas que se deslocam dentro do município 100 quilômetros, 150 quilômetros, e ele não tem como justificar, por exemplo, uma refeição. Meia refeição, uma refeição. Eu gostaria de saber se, neste caso, também vai ser atendido. Eu não sei. Porque ele não recebe diária, entendeu? Ele não recebe, dentro do município não recebe diária. Aí é uma questão de regulamentação de diária ou recebimento disso. Né? Não tem nada a ver com o suprimento de fundo em si, que é para compra de alguns utensílios ou bens para manutenção básica do escritório, né? Eu acho outro ponto, não confunde. No caso, então, consertar pneu, vai lavar um carro. Eu acho que nesse caso de deslocamento, assim... Não, consertar o pneu, Sim, porque isso são despesas... Fora de água, parte elétrica e tal. Agora, em relação, assim, em atendimento aí, eu acho, a preocupação do presidente Kelchin, eu acho que a gente pode, em outro momento, discutir especificamente essas distâncias de deslocamento, o que seria entendido como uma garantia de pagamento de diária para que a gente possa resolver esse problema. Eu peço assim, ao Conselho, se assim interessar, que a gente possa fazer um estudo jurídico para saber o que caracteriza um deslocamento de distância que pudesse justificar o pagamento de diária, para que a gente possa, numa próxima reunião, analisar essa viabilidade de inclusão disso para evitar que isso ocorra. Realmente é uma demanda justa, na minha opinião. Ok. E o terceiro ponto ali que a gente está sugerindo, a atualização do regulamento, é com relação à atualização dos valores de dispensa de licitação. Mas nós usamos essa atualização, que o nosso está o mesmo valor de 2021, e foi utilizado aí o índice do IPCM para atualizar. Acho que baixa aí um pouquinho, Isadora. Lá vocês podem ver que a gente considerou a variação do IPCA.
Então, o valor para dispensa, que trata lá o artigo 92 do nosso regulamento, ele vai passar para valores de 137.888. Quando se tratar de dispensa relacionada a serviços de obras, tá? De engenharia, e 68 mil para demais serviços e materiais. Ok? E que antes desses 68, gente, antes era 50, está passando a ser 68. Tá? E para serviços de obras e serviços de engenharia, de 100 está passando para 137, atualizado de acordo com o índice do IPCA, que é o que a lei orienta. Ok? Essas são as alterações. São só essas alterações no regulamento. Alguém quer fazer algum apontamento? Concordo. Isso foi uma boa. Então vamos para a votação. Se todos concordam, permaneça como está. Se alguém, ao contrário, se manifeste. Pauta 2 aprovado. Vamos passar para a pauta 3. Alienação de bem imóvel urbano dominical pertencente a Impaer, matrícula 624. Alguém vai... Vamos fazer tudo... Junto ou vamos Acho fazer que casa a melhor. casa? Yes. Esse imóvel, ele já tem a... Como é que chama? O custo? O valor? Avaliação. Todos têm? Como é que daria para a gente ter acesso a esta avaliação? Ele está o processo, ele está no CIGADOC. Inclusive, tem cópia dele inteira aí, ó. Caso vocês precisem de alguma, se algum conselheiro quiser solicitar alguma documentação, pode solicitar, a gente encaminha depois, porque o processo, querendo ou não, é público. Tá? Está dentro do processo do CIGADOC, então, se quiser ter acesso, pediria, não tem problema nenhum, tá? Esse 624 aí, gente, ele é uma área, o primeiro. Eu posso falar de cada uma delas, que eu acho que a pauta aí, eu acho que todos na sequência. Fala apresenta todos, aí a gente faz uma votação só. Então, eu acho que não, eu acho que vai por isso. A primeira aí é qual? 624? 624. 624, ele é uma área lá de São José de Quatro Marcos, tá? Que é o antigo barracão da Casemate. Ela tem aí uma área de terreno de 2.159 hectares. O valor da avaliação dela é... 2.000 hectares? É isso aí mesmo. E o barracão existe ainda em cima ou não? Existe. Muito deteriorado, mas existe. Tá? Então, a gente tem o... Desce mais baixo? Memorial. Porque a imagem, né? O pessoal entende melhor do que o que está falando. Melhor eu ler. Tem lá na avaliação dele. Dá até para a gente abrir a avaliação dele. Aqui? Mostra as imagens. Isso, mostra as imagens dele. Não tem mais. Esse é outro. Porque tem dois, gente. Um deve ter o outro barracão. São dois hoje que vai passar, que é de São José do Rio. Deixa eu memorial de cálculo. Deixa eu ver, sobe um pouco. Essa tem... A pauta 3 e 4 é de São José de Quatro Marcos. Matrícula 605. 191. É 1.500 metros quadrados, né? Acho no meu cabelo. Essa tem 7 A ação está ali, ó. 189 mil. Embaixo. 959. Qual é a matrícula? Deixa eu ver qual é a matrícula. É 21 mil metros quadrados, é 2 hectares. É barato demais, hein? Para 1.000 metros quadrados. Assim, Flávio, era importante você explicar como é que é a formação do custo, para a gente não ter dúvida que há um levantamento técnico na avaliação. Sim, gente, em regra, depois se vocês quiserem ter acesso ao processo, só para a gente não confundir o imóvel, porque os dois, tem dois de São José. Gente, a formação de preço... essa aí 624. 624. A formação de preço deles foi feita por uma avaliadora. A gente fez primeiro a avaliação da Sinfra, tá? A gente avaliou. Inicialmente nós achamos que a avaliação da Sinfra estava meio fora de mercado. A gente solicitou para a Sinfra, inclusive, que discriminasse quais foram os critérios. Mas aí a gente teve uma dificuldade de conseguir, até porque a Sinfra, o laudo dele é muito resumido, o laudo da Sinfra, né? Considerando isso,
Nós sentamos com a CEPLAG, pedimos para um outro avaliador fazer, então nós temos 2 avaliações além da CEPLAG, em praticamente quase todos os nossos imóveis que a gente está mandando para alienação, tá? Então a CEPLAG tem 2 avaliadores lá que estão fazendo a avaliação dos imóveis. Essa avaliação, se vocês rodarem aí, ó, a avaliação do avaliador da CEPLAG, ela já está bem mais completa. Ela já estabelece nela todos os critérios de mercado, de pesquisa das áreas que estão em volta. Isso foi feito pela CEPLAG. Tá? Então, assim, nós não estamos utilizando só uma avaliação, só a da síndica. Nós estamos utilizando mais de uma. Lembrando que todo esse procedimento está sendo feito em conjunto com a equipe da CEPLAG, tá? Eles têm uma equipe gigante lá, que só estão mexendo com a alienação de imóveis, tanto da Empar como do Estado inteiro. Tá? Tá passando pela PGE, nós estamos fazendo, deixando ele disponível no CIDBens, com prazo de 45 dias, inclusive, para ver se existe interessados na área. Foi deixada lá pelo prazo legal, não houve interessado, e aí a gente faz o segmento ao processo de alienação, tá? Ele está na fase, essa é a fase, a gente precisa agora da aprovação do conselho, porque já terminou a fase de todas as regularizações documental da área, de avaliação, disso, daquilo. Agora, posterior à autorização do conselho de procedimento, a gente vai fazer o que? A minuta do edital de leilão e encaminhar para a PGE. Okay? A gente, inclusive, alterou o procedimento aí. Nós estávamos mandando para a PGE antes de passar pelo conselho, mas como a minuta do leilão é construída depois, a gente inverteu o procedimento e agora a gente vai aguardar a autorização do conselho e elaboração da minuta e encaminhamento à PGE. Ok? Pode falar do outro não, já. Você quer falar uma por uma? Tem que ser item por item. Item por item? É a sugestão dele. Se quiser Não, avaliação. Vamos votar nessa aí. Vamos lá para a votação. Falta 3. Se todos que votam a favor permaneçam como está, quem vota contra, se manifeste. Votamos. Falta 4. Alienação do bem imóvel dominical, matrícula 605, sítio São José. Também. Essa também é uma área em São José de 4 Marcas, tá, gente? Ela tem 7 hectares, ela é antiga Casemate também. Tem barracão em cima? Tem armazém? Baixa as fotos ali para eles verem. Baixa lá. Coitada, ela tá nervosa. Calma com ela, só fala onde tá. Aí, esse é do barracão. Não é um tribunal. Já é no conselho. É horrível esse meio. Perturbador. Na verdade, está vendendo só o terreno. A estrutura lá está bem. 2 milhões e 519. Ela está avaliada em 3 milhões e 900, tá? Ela tem 7. Não, aí está 2 milhões e 519. 2.519 tá lá. Será que eu... Já que Outra área? Baixa mais e vamos ver se tem outro Deve lado. ter outra coisa. É outra matrícula. 2.519. São 2 avaliações. São várias avaliações. As duas vai dar 3,5, Flávio. Porque uma é 900 é 2.500, vai dar 3,5 as duas juntas. As duas. Devagar um pouco, senão... É porque ao todo é 3. Ao todo, as duas dão 3,5. É porque ela foi desmembrada, não? É a junção dos laudos mesmo, gente. É 3.900 ao todo, tá? Essa 3.900? 3.900, 7 hectares. Mas onde está esse valor? Ela onde está o valor dele? Aí. É que tem várias avaliações, porque, inclusive, essa área a gente teve que, inclusive, regularizar a matrícula dela, que estava assim. Como várias avaliações? Não, Eu posso fazer o seguinte, eu quando olhei cada laudo aí, tinha erro de digitação. Aí eu mandei para a CEPLAG, eles corrigiram e mandaram para mim. Isso aí é o laudo 12. Se quiser, depois a gente pode mandar. Porque não deveria ser mantido. Não foi erro de digitação. Não, mas é que foi erro de digitação do laudo da CEPLAG, e aí lá no final ela mandou o outro com o valor corrigido, mas é 3.900. Porque é tudo, o meu entendimento, né? Toda avaliação ela é extremamente objetiva.
ela tem que seguir as normas técnicas da BNT e ela dá um resultado praticamente com uma taxa de erro muito pequena, né? Sim, mas nesse caso aí, Clóvis, não foi no detalhamento, foi erro de digitação no valor. E aí a gente pediu para corrigir. A digitação. Digitação. Foi de digitação, tá? Então foi para corrigir. O valor dela é 3.900, tá, gente? Vamos para a votação? Mais alguma coisa? Algum apontamento? Pessoal que está online? A votação, então. Quem concorda, permanece como está. Quem vota ao contrário, se manifeste. A FETAGRE e FAMAP subiram. Pauta 4, aprovado. Pauta 5, imóvel urbano, matrícula 10446, Pirantinópolis, município de Poxorel. Essa aí é o Suelmo que vai comprar, né, Suelmo? Lá já tem até garimpo. Flávia. Abre ela aí, abre essa daí do Poxorel. Ela é dentro da cidade mesmo. É uma Toda área, essa quadra aí? É uma área, toda a quadra. Mas lá tá bom o barracão, hein? É uma área gigantesca. Não sei como que lá isso aí. Na verdade, ela dá 2 quadras. Aí não é o coité. Cachorro sentado. Eu acho que o laudo de avaliação dela deve estar para cima. Para cima? Pois é. Entrega. Só para eles verem a descrição da área. Ela vai entregar, né? Aí, baixa aí um pouquinho, acho que é as características do... é que aí, gente, como tem inúmeras edificações na matrícula, então ele foi descrevendo cada uma delas. Mas, no geral, acho que está lá em cima, ali, pessoal. Não viu o preço geral? Ela está avaliada em 7.600.000, essa área de Poxorel. Qual é o tamanho, cara? De cabeça não lembro, tem que ver. Aí, peraí. Desce um pouquinho. Quanto que está essa? 7.600.000? 7.600.000. Deixa eu ver ali onde que está descrito o tamanho da área, gente, que na minha aqui não tem. Cadê o tamanho? Desce. Aí. Observação da altura maior de tantos. Uma área de 5.309 metros. Bem hectare. Mas um galpão maior. Menor, Aí está a metragem de cada edificação. Baixa mais. Olha lá o tamanho. Olha lá, a área total. 4 hectares. É grande. A avaliação dela é de 7.600, gente. Essa área aí, inclusive, hoje, é para esperar a Suelmo chegar. Suelmo, que você que vai arrematar isso aí, Suelmo. Eu queria dizer o seguinte, que não tem nenhum tipo de relação pessoal com essa decisão. Uma vez que isso era uma coisa que já estava colocada, mas eu acho ótimo. É um quarteirão, essa área. É grande. É gigantesca. Ela está sendo mal usada por um cara que usa ela há mais de 15 anos lá dentro. Ela tem um uso, ocupação irregular de um cara que se sente dono disso numa concessão precária que a prefeitura deu. É uma vergonha para o estado de Mato Grosso a gente permitir que esse cara explore essa área. Ninguém conseguiu tirar ele até hoje. Só vai tirar quando leiloar e um proprietário privado, já pedimos reintegração de posse, ele não sai dali, ele diz que tem direito porque investiu. E esse tipo de gente, doutor Felipe, quando leiloa, no outro dia ele cai fora. Então, é um tipo de gente que não se amedronta com o Estado, apesar de saber que isso é um patrimônio da Ipaé. Exatamente. Isso aí, gente, essa área, como o presidente falou, ela está sendo ocupada, parte dela, por 3 empresas privadas.
onde quando nós identificamos isso lá atrás, nós notificamos as empresas para que desocupassem o prédio, eles informaram que eles tinham um termo de comodato feito pela prefeitura. A prefeitura fez um termo de comodato para eles, deixando eles usarem o imóvel por 10 anos, inclusive. Apresentar então que eles estavam legal, e nós já notificamos eles novamente, já vimos os procedimentos necessários, mas eles não desocuparam a área. Então, está sendo ocupada atualmente irregularmente por empresas privadas. Inclusive, essa semana a gente notificou eles novamente para sair. Até porque... Não chegou a entrar com ação judicial? Não. Inclusive, agora, gente, a gente vai ter que resolver entrar judicialmente, porque como a gente está vendendo ele, a gente tem que prever isso no edital, inclusive que a área está sendo ocupada, se a gente vai ter que desocupar a área ou se o cara que comprou que vai ter que providenciar isso. Então, isso é uma questão que vai ter que ser discutida. Tá? Quem que vai querer comprar uma briga lá? Esse é o Estado que tem que tirar. Então, assim, Mas esse é um processo simples de reintegração de posse, não vejo nenhum problema. exatamente. Né? Então, existe esse ponto aí com relação a essa área, tá? Ela está sendo ocupada indevidamente. E a empresa... Mas assim que a gente definir a destinação, que é a alienação, isso dá uma justificativa mais que imediata de desocupação. Eu só queria fazer uma outra observação sobre esse assunto, que existe uma outra área de propriedade da Empaé, onde era um antigo escritório. Quer dizer, apesar de a gente estar alugando o escritório e a área está com um prédio inservível, a gente está resguardando um local para, se no futuro quiser construir um prédio para o escritório local, a gente não tem nenhum risco, porque tem um outro imóvel lá em domínio da Empaé. Só queria fazer essa observação. Sim. Tem alguma dúvida ou podemos colocar para votação? Vamos para a votação. Quem concorda permanece como está. Quem discorda, vota contrário, se manifeste. Pauta 5 aprovado. Vamos para a pauta 6. E o pessoal do... Alienação de bem imóvel urbano, lotes Avenida Marechal Rondon, matrículas 3462-5540, município de Barra do Bugres. Bom, essa aqui... Lá nós temos duas marcas. Essa aí é para doar, né? Ou é para vender? Não, esse imóvel, gente, hoje, atualmente, ele está funcionando na Secretaria de Obras lá do município. Eles são duas matrículas, ele está para alienar. O processo de hoje é para alienar. No entanto, está correndo outro processo administrativo, porque a prefeitura entrou com pedido de doação. Então, assim, aqui a gente está dando andamento nos procedimentos administrativos para alienação, que já está em andamento. No entanto, vai ser avaliado aí, entendeu, a questão da doação ou alienação posterior. Isso aqui a gente deu continuidade ao processo de alienação. Se lá na frente for decidido pela doação, aí já é uma outra situação, tá? Mas existe um processo administrativo em andamento referente a uma solicitação de doação desse imóvel. Então, quer dizer, se for para doar, ele vem novamente em pauta numa próxima reunião do Conselho? Sim, porque para doação precisa de autorização do Conselho também. Então, se for decidido pela doação, voltará numa próxima pauta para o Conselho. Tá? Hoje a pauta é a questão da alienação. Nós não temos uma demanda objetiva pela doação. Exatamente. Então, a opção da empresa é a alienação. Tem que fazer os estudos, tem que ver a viabilidade jurídica. Então, é uma área... E até para doar para uma atividade distinta da agricultura familiar, no caso da Secretaria de Obras, até teria que ter uma justificativa diferenciada. Então, a opção da empresa sugeriu a alienação do bem. Tá, esse é um imóvel que está avaliado em 3.600.000. Também já foi feita aí toda a regularização documental e agora essa autorização do Conselho para os próximos passos. Algum apontamento? Não, eu gostaria de comentar sobre os dois. Lá em Barra do Bugre tem esses dois patrimônios, tem mais dois, que é o escritório regional e o escritório local. O escritório regional teve que ser desabitado, senão ia cair da cabeça do pessoal, né? E o escritório, onde era escritório local, está funcionando a Secretaria de Agricultura e a Empaé. Então, eu acharia o seguinte, que poderia fazer um entendimento com a prefeitura, né?
qual que seria o retorno da prefeitura. Qual que seria o retorno da prefeitura, pelo menos para que aquela área onde é o regional, ela possa estar servindo tanto a Empaer, como a Secretaria da Agricultura. E nós temos apresentado várias vezes, como tem esses bens, aí, doutor Felipe, doutor Hugo, eu acho que já passou da hora o Estado ter, em cada desses municípios, que o INDEA e a Empaer, eles são praticamente em todos os municípios. Em todos os municípios tem a Secretaria da Agricultura, e em alguns lugares tem a SEMA. Então, acho que já passou da hora de termos um programa de Estado, né, para que nesses municípios funcionem esses órgãos todos. Economiza com segurança, economiza com um monte de outros fatores. Serviço administrativo. Facilita os agricultores também. Então, eu não sei como é que seria. Aqui está o secretário da SEAF, está aqui os assessores do vice-governador. Então, acho que passou da hora de fazer isso. Que tem lugares, por exemplo, que o INDEA está pagando aluguel. Sim. Tem lugares que a Empaer está pagando aluguel. Tá. Então, eu acho que tem que ter um programa desses aí para uma melhor utilização desse patrimônio. Só para atualizar, tá? Essa demanda já foi passada em Empaer, quando ainda era o presidente alemão. A gente sentou junto com o INDEA, a gente planilhou tudo para verificar a quantidade de... Porque tem os locais que o Empaer tem um imóvel que tem um servidor. Isso não justifica, né? Porque esse servidor... Eu, por exemplo, fui lá em Matupá, e eu convenci o prefeito e falei, prefeito, arranja espaço, porque tinha um servidor, quando ele ia atender, alguém fica fechado. Eu falei, como eu justifico isso para a sociedade que um órgão público está fechado? É uma situação peculiar, porque como a gente também não tem estrutura para bancar esses administrativos. Então, assim, a gente já fez essa determinação, sim, o governo, passou para a Empaer, como o senhor assumiu recentemente, está fazendo outros estudos, para a gente começar a fazer essa integração. Até porque, por exemplo, eu fui em Juína, e o INDEA tem uma, estrutura lá fantástica. Falei, Manelli, arranja espaço para a Empaer, porque a Empaer tem também. O que o Estado quer? Garantir que todos tenham uma mesma estrutura, tenham uma qualidade. Não pode o INDEA, porque o INDEA também tem um fundo que às vezes justifica essas reformas que eles estão fazendo para botar uma estrutura boa, mas também a gente quer fazer um shopping do cidadão da agricultura familiar, porque o cara tem que ir num lugar, aí ele anda 2, 4, 3 quarteirões para ir no INDEA, e geralmente quando sai esse produtor da propriedade dele, ele sai de uma vez e quer ir todos os órgãos públicos para resolver, quer ir na prefeitura, quer passar na assistência técnica e quer passar no INDEA. Funciona, por exemplo, hoje a carência de veterinários na Empaer é muito grande. Nós sabemos que o veterinário de INDEA ele tem a missão de fiscalizar. Mas no momento ali, eu acho que daria para explorar a experiência dele também, né? Essa é uma outra discussão que a gente está tendo também, quando a gente está discutindo o sistema de inspeção, ele está tentando simplificar, até sair o decreto simplificar, é uma discussão com o INDEA. O INDEA tem uma visão que ele está lá só inspecionando. E a nossa visão é que você, hoje, todo poder fiscalizatório, ele não é só sancionador, também é educacional, educativo, dessa função, de chegar lá e orientar, falar, não, está fazendo errado, é assim, auxiliar. Então, com esse novo sistema de inspeção, acho que talvez seja possível a gente tentar mudar essa mentalidade um pouco do INDEA, dos servidores do INDEA, para entender que aquela pessoa ali muitas vezes faz algo irregular dentro da legislação, mas por falta de conhecimento também ele poder auxiliar ali para poder... E não custa nada também, até porque ele está ali a serviço do Estado, não só visando a penalização e a arrecadação em si, que não é a função primordial dele, né? Então, a gente já está com isso em mente, já está na nossa visão aqui. Mas a gente, é o que eu digo, é muita demanda, a gente vai sendo atropelado, às vezes vai ficando para trás, mas esse ano a gente já tem uma programação de umas 6 para a gente poder fazer essas mudanças. Já casamos todos os imóveis locados do INDEA com os imóveis locados da Empaer, para ver em qual cidade a gente consegue juntar os dois, para diminuir tanto o custo de locado lá quanto o custo de locado aqui. E isso é um trabalho que, igual o Dr. Felipe falou, já estava sendo feito.
Agora a gente precisa, o estudo já foi feito, a gente precisa avançar agora realmente na implantação disso somente, mas a gente inclusive já tem os números, 6 já dava para fazer de imediato, acho que Juína já foi inclusive autorizado, doutor Felipe, já tinha até autorização do IDEA com relação à migração. Mas é um trabalho que está em andamento, que vai ser aprimorado aí, enfim. Então, Só uma parte em relação a esse tema, bem rápido. Lá em Barra do Garça já está bem avançado, inclusive a participação do uso do espaço, local, até planta baixa, já estão bem detalhados, em fase bem avançada já, discussão que seria uma primeira iniciativa de incluir esses trabalhos juntos. E é interessante, doutor Felipe, que as secretarias municipais de agricultura estão querendo entrar também nesse âmbito. Aí seria sensacional, seria um lugar que teria todos os serviços da agricultura familiar. No caso aqui de Campo Verde, por exemplo, tem um projeto aqui de uso de um prédio da Cefaz, que foi desativado, que era a agência fazendária. Os fiscais da prefeitura vão fazer a parte de tributação, de acompanhamento, prestar serviço lá dentro, e aí nota do produtor, essas coisas também estariam juntos. E a ideia também é de abrigar o INDEA lá, num espaço que é da própria secretaria. Muitas vezes, como é o caso de Rondonópolis, estão utilizando um espaço lá que era da Secretaria de Educação. Você pode utilizar os prédios que estão subutilizados na região. Então, é um trabalho fino de estratégia que nós estamos fazendo. Eu só queria dizer que o objetivo dessa alienação, a posteriori, é apresentar um plano de negócio que vai apresentar essas soluções todas, viu, Gauchinho? A gente já está estudando possibilidade de construções modulares de forma rápida, para que a gente possa ganhar celeridade e resolver alguns problemas de prédios mais emergentes com maior rapidez. Mas essa solução aí, desde o começo, sempre foi um desafio para todos nós, né, doutor Felipe? Unificação de serviços, né, para a gente poder ganhar em qualidade num resultado. Queria registrar isso, que nós já, inclusive, temos a Israel que está levantando já a possibilidade da gente construir com mais rapidez e eficiência possível essas construções de maneira emergencial para ganhar em velocidade e economia também. Hoje até apresentei para o secretário Luca. Algum apontamento? Vamos para a votação. Pauta 6. Permanece como está. Quem vota para aprovação, se manifesta quem vota contrário. Pauta 6 aprovada. Vamos para a pauta 7. Processo de alienação bem imóvel, matrícula 11.548, município de Barra do Bugre. Não, é essa que foi. Não, essa já é a outra. Não, já foi 6, é a 7. Foi a 7. Não foi a 7 agora. Abre ela aí. Essa aqui é onde funcionava a escola, onde era o viveiro, em Paera ou não? 7. Essa aqui era o viveiro? É imóvel urbano. Vai na imagem lá, por favor. É imóvel urbano. Impressionante. É rápido. É um mínimo. Coitado, eu fiquei imaginando o escrivão, né? O escrivão deve sofrer. Depois, é um estranho. Sobe lá em cima para a gente ver o lugar. Tem que ser ipsilita, ele escreve rápido. Baixa aí para ver o valor. Ele vai editando, né? E ele edita rápido. E ele começa. Imóvel. Olha lá a área, ó. Dentro da cidade. 3.000 metros. Bem no centro, né? 3 hectares. Baixa aí um pouquinho. 108. Avaliado em 2.200. Aquela área da Lá fora. embaixo, lá É a área da fora. Ela está em desuso, né? Não tem. na conclusão, ele também pode ser mais a meta utilizada, a vistoria, né? Aí, terreno, edificação. 2.200. Também está em desuso, gente. Já está regular documentalmente, ela estava com algumas pendências judiciais, já foram resolvidas, não tem hora de algum desses
esse imóvel, inclusive esse já foi retirado também. A prefeitura também quer este ou não? Ela quer esse também? Barra do Rubens? É. Também tem uma solicitação, mas isso vai ser analisado. Então, o que está hoje é a alienação dele. Ainda assim, a gente continua com o imóvel lá, né? Dois imóveis. Ainda sem prejuízo ao serviço nosso como um todo, né? E tem viveiro, uma área grande, não sei o que virou aquele viveiro lá de baixo. Existe ainda lá? Onde era o viveiro? De Barra do Rubens? É. Esse... Está em regularização ainda, é uma outra máquina. Vamos lá. Pauta 7, né? Vamos para a votação. Algum apontamento, Gaucho? Não. Alguém online apontamento? Vamos para a votação. Pauta 7. Só uma observação. Uma área de Barra do Público está em sessão com a Unemat. De uso. É onde era o viveiro. Aí esclarece só. Pela aprovação, permanece como está. Quem vota contrário se manifesta. Aprovado. Pauta 7. Vamos para a pauta 8. Acordo coletivo 2024-2025. O Chico podia falar. Bom, o acordo coletivo nunca passou pelo Conselho Deliberativo, né? Nunca passou. Mas tem 2 itens que precisam passar pelo Conselho, porque ele tem uma, como é que chama? Tem um impacto financeiro, né? 2 itens. Então, um deles é o auxílio alimentação. E este auxílio alimentação, no acordo anterior, já tinha um encaminhamento verbal. Quem Paera apresentaria o impacto financeiro, né? Não sei o que não aconteceu, mas agora já está se trabalhando, né? E é bom dizer que o auxílio alimentação é pago para todas as empresas públicas do estado do Mato Grosso. Todas. Metamate, o MTI, MTGás, MTPAR, todas, né? Desenvolve era o mais graúdo. Mas nós pegamos pela média, que é da Metamate, junto com a essa que está o Cidinho lá, o MTPAR, que seria de R$ 1.300. De manhã nós tivemos uma reunião com a diretoria da Empaer e várias sugestões apareceram, né? É um assunto que já está na praça, né? E aí, qual que seria outra grande vantagem desse auxílio alimentação? Muitos colegas nossos nos municípios, as comunidades são longínquas, né? E isso também ajudaria o colega, né? Neste quesito. O entendimento que fizemos de manhã, aí teve o compromisso, né, presidente Suelme, diretora Flávia, e diretor Márcio, né, e diretor Marcos, que em 30 dias, a Empaer apresentará o impacto financeiro. No acordo coletivo, a gente fazia um aditivo para inserir o auxílio alimentação, vale alimentação, não sei como é que é o nome correto, né? Então, que fique em ata isso, né? Que fique em ata isso. Eu sei que a diretoria não vai medir esforços, tá? Para nós viabilizarmos este benefício. Eu acho que só, antes de passar para o próximo, acho que só para esclarecer aí, essa questão do auxílio alimentação, é uma questão que foi solicitada pelo sindicato ano passado. A gente até acionou as partes que hoje a Empaer, ela é dependente de 98% do governo do estado. A gente não pode aí assinar por um aumento de gastos, sem autorização, sem uma análise mais avançada. Na época, não foi colocado porque o governo estava fazendo um estudo de implantação e de padronizar de todas as empresas. Agora, o que acontece? Nós entramos com essa nova solicitação, a empresa despachou com o Cefaz, com o Ceplag, e a gente está aguardando, inclusive, a resposta do impacto financeiro e orçamentário que vai ser emitido pela Cefaz e pela Ceplag, tá? Então, por isso que a gente sentou, né, presidente, e optou. Hoje não dá para a gente incluir, né, porque está em análise ainda. A gente precisa
precisa do impacto tanto da CEPAS como da CEPAC. Então, assim, se for positivo, se for viável financeiramente, orçamentariamente, e autorizado pelo governo, a gente pode vir futuramente a fazer um aditivo, caso tenha uma resposta positiva, ok? Mas esse entendimento, pelo de manhã que eu entendi, num prazo de 30 dias, vocês estariam apresentando este impacto. É isso? Sim, sim. Foi isso, né? Com a CEPAS e a CEPAC, sabe? É assim, o encaminhamento que nós tivemos hoje de manhã, doutor Felipe, eu recebi o presidente do sindicato, teve uma boa conversa sobre essa situação, de que a gente tem uma urgência na aprovação desse acordo coletivo, porque tem implicações trabalhistas para todos, prazos a serem cumpridos e tal, e a gente fez questão de trazer aqui neste conselho, para que a gente pudesse também levar a responsabilidade sobre a possibilidade de aumento de financiamento do trabalho como um todo, né? Principalmente no quesito dos estudos sobre o atendimento de vale alimentação ou e a tabela de progressão, porque eles estão pedindo a inclusão de mais... Seria essa outra aqui, promover a atualização da tabela para progressão vertical, contabilizando o tempo de serviço de todos os empregados. Atualmente, a tabela contempla até o nível 12, média 36 anos, sendo que existem empregados com 42, tem alguns com 45 já, né? Então, nós sugerimos que essa tabela fosse até o nível 16. Ok, que também está em estudo, o nosso administrativo está levantando a quantidade de funcionários. Então, nessa situação, para saber o impacto financeiro até 2027, pelo menos, né, que a Cefaz demorou um pouco, porque ele está avaliando esse impacto também a longa duração, não a curta, uma vez que a responsabilidade continua, né, apesar de ser pontual, anual, mas ela é progressiva, até a possibilidade de aposentadoria da pessoa precisa estimar esse impacto. Então, assim, dentro do que a gente combinou, a ideia era aprovar com essas ressalvas e que a gente pudesse aí, num período de 30 dias, apresentar o resultado dos estudos e, eventualmente, havendo necessidade, a gente submete ao Conselho para poder fazer esse ajuste, esse acréscimo no acordo trabalhista, né? Mesmo sabendo que o Conselho poderia soberanamente tomar essa decisão, né? Bom, então, eu gostaria que o doutor Felipe... Está saindo? Não? Ele vai entrar online. Então, mas, é o seguinte, não, que fizemos esse compromisso, eu e a nossa colega assumimos esse compromisso lá, porque pela categoria podia se instalar um dissídio coletivo e nós não queremos isso, né? Porque eu acho que dá um bom entendimento. É um sindicato que nunca perturbou o governador, nem o vice, sempre se comportou direitinho, né? Então, eu acho que merecemos a confiança aí do conselho, e que nesses 30 dias nós podemos estar implantando esses dois benefícios. Então, eu gostaria de contar aí com a assessoria aí do vice-governador, né, para que a gente possa avançar nisso. Não é, presidente? Assim, até Opa, eu já até passei para ele essa demanda aí. Vamos trabalhar nesse sentido juntos, avaliar. Muito bem, excelentíssimo presidente. Vamos a... Temos votação nessa pauta, né? Então vamos Tem passar... votação. Tem votação? Aprovar, sim. Aprovar o acordo. Com ressalva. Com ressalva. Então, que fique bem claro na ata. Vai votar o acordo. Presidente, para constar na ata que os 30 dias é para apresentação do estudo e viabilidade, não é para implantar, porque você falou 30 dias para a gente implantar, não. A apresentação do estudo de viabilidade de implantação. Financeiro, estudo de impacto financeiro. Porque daí coloca ali 30 dias para implantar e se não houver viabilidade financeira e orçamentária. Também esse estudo não pode virar 60, 90, 12 meses, né? Não tem votação nessa pauta? Tem alguma votação, alguma alteração aí? Ou tinha só esclarecimento? Não, era só ratificar. Né? É só ratificar esses dois itens que ficarem. Tá, vamos para a pauta 9, ações de fortalecimento da Empaer. Eu queria, presidente, que dois itens que eu sugeri, na verdade, que é a atualização do Estatuto da Empaer, que a gente não apreciasse aqui, a minha equipe disse que nós não tivemos nenhum estudo em relação a isto, né? Queria pedir a supressão desta pauta. Eu também ia sugerir, né? Porque... E sugerir também a exclusão dessa outra discussão sobre questão de gratificação de servidores, isso e aquilo. A gente não fez estudo ainda sobre impacto. Ocorre que nossos funcionários comissionados com cargos públicos, eles seguem uma instrução de receberem até 50% do
valor do cargo comissionado sobre o seu salário. A média legal para todos os cargos da administração direta é de 70%. Há uma excepcionalidade em relação a esta empresa. Mas você vai retirar de pauta, assim. Vamos retirar porque há necessidade de fazer um estudo de impacto que não foi feito ainda. Eu acho que tem que retirar. Foi sugestão da própria Procuradoria que a gente tirasse isso em outra situação. Essa 1, 2 e 3, retirar? Não, a 1 e 3. 1 e a 3? Aí a gente iria para a desativação de alguns centros em campo de pesquisa e fomento. Que é a pauta mais polêmica, mais esperada.